Você sabe que o Espírito Santo é apresentado nas Escrituras Sagradas com algumas figuras. Por exemplo, como pomba. Outra figura é como vento que sopra. Mas também pode ser apresentado como uma água que purifica e que limpa, mas como fogo, como acabamos de cantar. Porém, na visão de uma figura de linguagem para o Espírito Santo como fogo, nós estamos vendo dois aspectos. O primeiro aspecto seria o do arder, a chama no nosso coração, de incendiar no sentido de trazer o fogo do Espírito para você viver uma vida plena, cheia do poder de Deus. Mas a outra ótica é de você experimentar a depuração do fogo, que é limpar a sua vida de tal forma a trazer você a santidade no seu jeito de viver. Pois bem, a palavra que nós vamos compartilhar nessa manhã, ela tem mais essa característica, porque Paulo está muito preocupado em Éfeso, que tem uma ascendência grega, toda aquela região, e os costumes estão invadindo a igreja, então ele traz um parâmetro para um estilo de vida que as pessoas devem adotar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, 1 a 17, e acompanhar a leitura bíblica, e se possível também permanecê-la com aberta, para que você acompanhe o estudo, na verdade, desse texto. O texto bíblico diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pai, que a Tua palavra seja o nosso referendo para trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa alma, o nosso espírito. Que possamos estar com os ouvidos abertos e não haja impedimentos do mal para tirar todo o pensamento voltado àquilo que Teu Espírito Santo quer comunicar. É assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Há 2 semanas atrás fizemos um contraste entre a cultura do mundo e a cultura do reino. Interessante que são distintas. E quando você passa da cultura do mundo para a cultura do reino, você vai fazer um rompimento. Porque a cultura do mundo, diz a Bíblia, é má. Então, quando você vem para a cultura do reino, tem outro indicativo. E há um processo de transposição que Paulo utiliza na carta aos Efésios, capítulo 4. Despojar, revestir e renovar. Então, para sair da cultura do mundo, que é má, para ir para a cultura do reino, há um processo de ação do Espírito Santo na sua vida. Veja que nestas semanas últimas, pela Olimpíada de Tóquio, nós tivemos a surpresa da adolescente Raíssa. Ela é skatista e ela surpreendeu, ganhou medalha de prata, e ela é uma adolescente. E vocês sabem que o skate e o surf entraram na modalidade olímpica agora recentemente, e interessante que essas duas modalidades trazem uma característica específica para os skatistas e para os surfistas. Eles têm um estilo de vida. Por exemplo, sobre o skate é marcado a irreverência e até um pouco de rebeldia, a marca registrada, mas isso trouxe um reflexo na forma de vestir. Eles vestem algumas roupas
descoladas, tênis também descolados, calças largas para não atrapalhar os movimentos do skate, e também não usam nem cinto, usam cadarço para amarrar, para ficar mais flexível, mais fácil. Isso tem a ver com a ideia de um estilo de vida, e curiosamente nós podemos adaptar a nossa vida a um estilo de vida, a uma tribo específica, e adotar alguns certos comportamentos. Eu quero dizer que a vida cristã, ela propõe para você um novo estilo de vida. E é isso que Paulo vai descrever, em que é que esse estilo de vida consiste. Porque vocês sabem que no mundo moderno se discute muito sobre a família. E quando fala a linha mais conservadora, nós vamos falar assim, que nós defendemos os valores judaicos cristãos, que na verdade são os valores bíblicos. E esse tipo de estilo de vida começa a contrastar com o estilo de vida que o mundo apresenta e quer impingir em você e em mim. Paulo deixa muito claro uma orientação. Veja que ele começa com essa expressão: sejam, vivam, andem. Ele quer dizer que vocês adotem um comportamento distinto. E eu quero olhar aqui para 4 figuras que Paulo utiliza nesse texto para caracterizar esse novo estilo de vida. E eu queria que você repetisse comigo, porque ele vai falar: vocês são, em primeiro lugar, filhos amados. Filhos amados. Vocês também são santos. Vocês são filhos da luz. E ele termina com a 4ª ideia: vocês são sábios. Então, como é que um filho amado, como é que um homem e mulher santo, como é que um filho da luz, como é que um sábio deve se comportar neste mundo? E ele começa então a descrever, eu quero ver com você sobre isso. Primeiro, um novo estilo de vida como filhos amados. Por isso que ele diz, versículo 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês sabem que pelas Escrituras Sagradas, todos são ou não são filhos de Deus? Não. Onde é que está isso? Na Bíblia. João 1,12. Mas todos quantos receberam a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Todos são inequivocamente criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que passaram pelo processo de novo nascimento, recebendo Jesus como seu Salvador e Senhor. Esses passaram a ser filhos. E agora ele está dizendo que essas pessoas que passaram por esse processo são filhos amados, em primeiro lugar, que imitam o Pai. Filhos que parecem com o Pai. E é legal porque a gente percebe isso na nossa própria formação familiar, que os filhos sempre querem parecer com o pai, a filha quer parecer com a mãe, e nós temos um pai como referencial, e aqui ele diz, sejam imitadores do pai. Interessante que na antiga Grécia, os mestres da retórica, da arte de bem falar, eles ensinavam o seguinte: existem 3 coisas que todos os seus alunos deveriam aprender. Eles deveriam trabalhar o aspecto da teoria, da imitação e da prática. E a imitação, mimetese, a palavra grega, tem a ver com reproduzir aqueles grandes oradores. Então eles deveriam reproduzir. E Paulo está usando essa linguagem grega para comunicar que, tal como na retórica, as pessoas adotam alguns mestres para replicar a forma como ele fala, vocês têm que adotar na sua vida o mesmo comportamento que Deus. E ele então trabalha nessa dinâmica de imitar. João orientou o apóstolo: amado, não imites o que é mal, e sim o que é bom. Eu sei que a gente usa muito da imitação para achincalhar as pessoas, né? Para tirar sarro das pessoas, principalmente os cacoetes das pessoas e os defeitos que elas têm. Mas aqui diz que a imitação não é ruim, ela é boa, desde que seja boa. E ela tem produtividade nisso. Paulo, ele usa a expressão, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, sede imitadores de Cristo, sede imitadores do Pai, e sede imitadores de grandes servos de Deus, de pessoas que caminham lado com o Pai, vocês vão aprender. Mas além disso, como filhos que são amados. Nós não somos filhos rejeitados, nós não somos filhos abortados, nós somos filhos acolhidos, nós somos filhos amados. Acho muito linda a expressão, porque que o Senhor Jesus morreu de braços abertos para abraçar. João
3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu e que se entregou por nós. Então você é um filho amado. É muito importante que você tenha essa consciência. Naqueles dias que você estiver mal, lembre-se, você é um filho amado. Você é uma filha amada em Deus Pai. Essa expressão é muito comum para Paulo, ele usa isto, e o próprio Judas, não os Iscariotes, o que escreveu a epístola diz: vocês são amados em Deus Pai, e vocês são guardados em Cristo Jesus. Novo estilo de vida como filhos, filhos que amam, filhos que imitam o Pai, filhos que são amados, mas essa ideia de filhos que amam, porque aqui você vai perceber a expressão dele: vivam em amor. Está aí no versículo 2. A lei judaica foi sintetizada em 2 grandes mandamentos, um vertical e outro horizontal. Quais foram? Amar a Deus, todas as coisas, e amar ao próximo. Essas 2 grandes definições do amor de Deus nos levam para o projeto de ser imitação de Deus. Em que imitar a Deus? Amar ao Senhor, o Pai, de todo o coração, mas amar as pessoas. O texto diz: Cristo se entregou por nós, como oferta, como substituição da sua vida, como sacrifício, holocausto, uma vítima oferecida ao Senhor em aroma, diz o texto bíblico, em aroma, em odor, em cheiro, em fragrância suave, agradável, palatável, em alguma coisa aceitável. Um novo estilo de vida então pede para você entender como filho amado. Mas nós podemos pensar num novo estilo de vida como santos, como a santos, versículo 3 a 7. Aqui a palavra santo tem a ver com algo respeitável, recatado, algo puro, puro de faltas, imaculado, limpo, sem contaminação, sagrado. Paulo já declarava nesta carta, ou declarara nesta carta, que o Senhor escolheu vocês antes da fundação do mundo para serem santos. Esta é a ideia. A ideia bíblica é de santidade, de consagração e de separação, mas não tem ideia bíblica de canonização. Por quê? A canonização é um rito, aquele ato solene que, após cumpridas regras e rituais, declara-se uma pessoa falecida no catálogo dos santos, concedendo-lhe culto irrestrito. Não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de santidade, de separação das contaminações, das impurezas, de consagração de uma vida. Acho muito interessante esse gesto de vir aqui, orar por essas crianças. Nós estamos dizendo: Senhor, abençoa. Isso é uma consagração. E a vida de santidade, ela é requerida dos filhos de Deus. E aqui tem alguns aspectos que a vida de santidade é exigida. Primeiro, linguagem. Veja aí comigo. Versículo 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém, pelo contrário, ações de graça. O que Paulo está dizendo é assim: para de ficar palavras obscenas, palavrões, imorais, não digam coisas tolas, conversa boba, conversa besta, corrupta, com pecaminosidade, conversa que revela o pecado do coração, conversa maliciosa. Ele está dizendo: olha, se você tem um novo estilo de vida, a sua linguagem tem que mudar, o seu tipo de palavra, o seu vocabulário tem que mudar, porque o vocabulário indecente, baixo, libertino e vergonhoso não convém a santos, não combina, não tem coerência com uma vida de santidade. Você é chamado para fazer um policiamento rigoroso da sua língua. É isso que Paulo está dizendo. A nossa vida como santos traz uma nova repercussão na linguagem, no comportamento também. E aqui ele entra na ideia de que você tem que tratar da sua prática. Versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês. E aqui, queridos, no mundo hoje que se prega sexo livre, tudo pode, pedofilia é normal, homossexualidade é normal, adultério é normal, tudo é normal, Paulo se contrapõe. Porque na época de Paulo, só para vocês terem uma consciência contextual, ele estava no mundo grego e o templo, por exemplo, a deusa Afrodite, a deusa do amor, foi erguido com base nos lucros que o prostíbulo tinha.
Então, para eles, essa vida devassa, a prostituição, a promiscuidade, o homossexualismo, o adultério, tudo era permitido. E Paulo agora fala que vocês agora, que estão nesse contexto, igreja de Éfeso, vivendo num mundo grego, pagão, helenista, devasso, vocês agora têm que mostrar o contraste da novidade de vida que vocês têm em Cristo. Então ele diz: não se nomeie, não sejam mencionados a imoralidade sexual. Aqui é todo tipo de sexo ilícito. Qual é o sexo lícito pela Bíblia? Qual é o sexo lícito? Casamento. Por isso, meu irmão, homem, mulher, casal que aqui está, resolva a sua vida íntima lá na sua casa. Não fica regulando para o seu marido, não fica regulando para a sua mulher. Vocês têm que viver bem na cama. Em outras palavras, curto e grosso, é isso. Paulo escreve lá na igreja de Corinto: não vos priveis uns aos outros, salvo quando os dois concordarem. Vamos passar um tempo sem ter nossa intimidade para nos dedicar à oração, e que seja curto, diz o texto bíblico, para que Satanás não tente você por causa da restrição e da incontinência. Então, uma coisa importante é vocês estarem bem resolvidos, casais. Por admiração, tem algumas pessoas que chegam, faz 3 meses, tratando com os casais, 3 meses que a gente não teve intimidade. O que vocês estão pensando do casamento? A palavra diz que você tem que dar ao seu marido aquilo que lhe é devido. A palavra diz que você, marido, deve dar à sua esposa o que lhe é devido. E você já se protege. E aí ele diz: todo tipo de prática sexual fora do casamento tem que ser apartada da vida do cristão. Toda impureza, toda avareza. E aqui há amplificações do mundo moderno. A sedução, taras, pessoas que têm compulsão por sexo, pornografia. E hoje é fácil, pessoal, olha, celular, internet, tudo é coisa positiva. Mas pode ser um instrumento do diabo na sua vida para detonar você, enveredar você para vícios absurdos na área da sexualidade. E muito tipo de perversão. Não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Então, que essas conversas maliciosas, com um cunho lascivo, não seja motivo de ficar conversando. E essas coisas sedutoras devem ser banidas. É isso que ele está dizendo, porque isso não convém. Não é conveniente a gente que se chama santa. Se você é filho amado, se você é santo, isso não convém. Está escutando o pessoal da Afrodite, vocês que eram antes seguidores da deusa Afrodite, agora vocês que estão na caminhada cristã, mudem. Aqui também tem um outro aspecto. Havia um movimento religioso na época de Paulo, chamava movimento gnóstico. O gnosticismo, ele tinha uma coisa muito complicada que trazia um monte de deformidade. Para eles, o mundo era dividido em matéria boa e espírito. Então, por exemplo, o corpo é ruim, é matéria, e o espírito é bom. Então, para ele, na verdade, era assim: se toda a prática do corpo é matéria, então você tem liberdade, você só tem que preservar o espírito. E isso que trouxe confusão para a igreja, porque eles vieram dessa formação de que o corpo é ruim, então você pode entregar a ele a sua devassidão, e que você só tinha que cuidar do seu espírito. E Paulo está corrigindo: não, vocês são filhos amados, mas vocês foram santos, chamados para ser santos, e o seu comportamento tem que ter esta identidade com a santidade de Deus. Pela vida pecaminosa que foi nos dada por causa dos nossos pais, pelo pecado que nós herdamos, coisas ruins e absurdas podem passar sobre a sua cabeça. Mas lembre-se sempre, o diabo pode até jogar algumas ideias, voar sobre a sua cabeça, mas jamais deixa o passarinho fazer ninho sobre a sua cabeça. E repreenda isso. Os filhos da desobediência, aí entra uma outra característica, porque eles andam em má companhia, como santos no comportamento, na linguagem, mas também na companhia. E ele diz aqui que você não deve se deixar enganar com aqueles que são chamados filhos da desobediência. Como é que eu vou viver no mundo, pastor? E agora, eu não posso ter relacionamento com a pessoa? Pode, você só tem que parametrizar. Nós não devemos agir como o mundo age, como os filhos da desobediência agem. Nós somos filhos amados, nós somos santos, nós somos filhos da luz e nós somos sábios. Então nós não podemos nos comportar igualmente, semelhantemente àqueles que vivem nas trevas. E é isso que ele diz: os filhos da desobediência se tornam más companhias. Então a gente tem que saber se comportar. Salmo 1, vocês lembram? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor. Salomão, escrevendo aos provérbios, ele diz o seguinte: quem anda com sábios
será sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará um mau. O companheiro de libertinos envergonha seu pai. As más conversações corrompem os bons costumes. Como eu devo estar? Eu tenho que estar, mas sem ser. E esta é a grande sacada que Paulo quer trazer para aquelas pessoas. E essas pessoas também, elas têm uma identidade de serem chamados santos no aspecto de destino. Porque aqui você vê, versículo 5. Nenhum que pratica imoralidade, avareza, idolatria, impureza vai entrar no reino dos céus. Paulo está dizendo, fiquem sabendo disso, lembrem-se, não esqueçam, nenhuma pessoa imoral, nenhuma pessoa impura, nenhuma pessoa avarenta vai entrar no reino dos céus. Não se deixe enganar, ele está dizendo com essas palavras vazias, não, no final vai dar tudo certo, nós somos salvos pela graça. Meu amigo, graça é um presente de Deus, graça é um dom de Deus, mas graça requer de mim obediência, graça requer devoção da minha parte. Terceiro lugar, andar como estilo de vida como filhos amados, como santos, mas também como filhos da luz. E aqui Paulo descreve no versículo 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Paulo utilizou uma expressão que Jesus utilizara numa parábola, porque Jesus disse assim, que os filhos do mundo são mais hábeis do que a sua própria geração e do que os filhos da luz. Então Jesus usou essa terminologia. E aqui tem três coisas que eu quero falar dos filhos da luz. Eles são luz no Senhor, eles são luz que não participam das obras das trevas, não são cúmplices com aquilo que as obras das trevas fazem, e eles manifestam fruto, que são verdade, a bondade e a justiça que ele menciona. Saiba que você antes era treva. No passado vocês foram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Vamos lembrar um pouquinho de estudo lá na sua escola. Sol tem luz própria, sim ou não? O sol tem luz própria, sim ou não? A lua tem luz própria, sim ou não? Quem é que dá a luz à lua? Sol. Curiosamente, o evangelista Lucas registra num cântico ali do nascimento de Jesus, o sol nascente das alturas, referindo-se a quem? A Jesus. Ele é a luz do mundo, ele é o sol nascente das alturas, e quando a luz do mundo nasce em você, você passa a receber a sua luz. Então você não tem luz própria, você é luz no Senhor, você foi alcançado por aquele que é a luz do mundo, e a vida está diretamente relacionada com a luz, e as trevas relacionadas com a morte. Luz e trevas são incompatíveis. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se você disser que mantém comunhão com Deus e anda nas trevas, você mente e não pratica a verdade, João diz. Se você, porém, anda na luz, como Ele está na luz, você mantém comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Paulo, ele detalha até numa relação de trabalho, vou fazer uma sociedade, ou vou fazer o meu casamento. Ah, pastor, que tem? A moça não é da igreja não, mas ela é uma mulher certinha. Lá em Coríntios 7, você vai encontrar que não existe comunhão entre luz e trevas. Está lá, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais com jugo desigual. E que comunhão há da luz com as trevas? Você que tem o temor de Deus no seu coração, vai colocar uma aliança no seu dedo com uma pessoa que não tem nenhum temor de Deus. E quando você tiver alguma situação para tratar, qual vai ser o parâmetro para você trabalhar? Se os dois forem luz, palavra. Se um for luz e trevas, um é palavra. E o outro, o que ele pensa, o que o mundo diz. Porém, então saiba que os filhos da luz têm uma nova identidade, porque eles são luz no Senhor. E eles também manifestam o fruto da luz, que consiste em bondade, justiça e verdade. A retidão, coração e vida, bondade, gentileza, generosidade de espírito, manifesta também na justiça, na integridade, o que é meu, o que não é meu, não é meu, a pureza de vida, sentimento e ação corretas, e a verdade que se antepõe à mentira, à falsidade e ao engano. Pois é, tratando então de experimentar e descobrir o que é agradável ao Senhor, conforme o versículo 10, provar o que é agradável. Você sabe que no Oriente Antigo,
as pessoas iam fazer suas compras naquelas lojinhas e eram meio escuros naqueles lugares. Então o que eles faziam? A pessoa que ia pegar um objeto de seda, um tecido de seda, ou então um serviço de bronze, alguma coisa de bronze, o que eles faziam? Saíam de dentro da loja, iam para fora na rua e punha à luz do sol para saber se aquela seda era aquela verdadeira e se aquele objeto de bronze também tinha impureza, porque a luz manifesta a impureza, é isso que ele está dizendo. E você não pode ser cúmplice, versículo 11, das obras infrutíferas. Cumplicidade quer dizer coparticipante, participar de alguma coisa. E ele está dizendo: aquele que é filho amado, aquele que é santo, aquele que é filho da luz, não pode ser cúmplice com as obras das trevas. E ele chama as obras das trevas são infrutíferas. Agora as obras da luz são frutíferas. Pois aquilo que eles fazem, até em oculto, é vergonhoso referir. Por isso, tudo que se manifesta é luz. Qualquer coisa que mostre a forma e a natureza reais de um objeto merece ser chamado de luz. A luz possui uma qualidade purificadora, mas também de iluminação. E ele usa uma abordagem talvez encontrada nos hinos antigos: desperta tu que dormes, e o Senhor iluminará. E está dizendo: pessoal, vocês que estão dormindo nos seus pecados, pessoas que vocês estão entregues à sua vida e displicentes com relação às coisas de Deus, ei, acorda, desperta, e Cristo vai iluminar você. Ele está chamando a atenção daquelas pessoas que estão distantes, estão no meio dos cadáveres do mundo, dos sem vida, dos inanimados. E ele fecha que o novo estilo de vida tem que ser tratado como filho amado, como santo, como filho da luz, mas também como sábios. E ele diz: vede prudentemente como vocês andam. Andem como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não andem como necios. E aqui há um contraste, porque quando se fala em sabedoria, nós estamos trabalhando um contraste entre sensatez e insensatez, sabedoria e tolice. E Paulo está dizendo que nós vamos contrastar. E essas pessoas também já ouviram de Jesus aquela parábola: todos aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram os rios, e aquela casa permaneceu firme. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como um homem tolo, insensato. Vieram os rios, vieram os ventos, vieram as chuvas sobre aquela casa, e grande foi a sua ruína. Contraste: sabedoria e tolice, sensatez, insensatez, inteligência e idiotice. E Paulo está dizendo assim que, como sábios, os filhos de Deus têm que andar aí, sabendo que há um contraste. Mas a segunda coisa, esses sábios aproveitam todas as oportunidades. Eu gosto muito dessa expressão, remindo o tempo. Aqui não está dizendo aproveitar 24 horas, porque o tempo aqui na língua grega não é cronos, é kairos. E kairos significa não o tempo cronos, significa o tempo oportuno. As oportunidades que Deus vai dar para você, você tem que aproveitar, não perca as oportunidades. É isso que ele está dizendo, remindo o tempo. Aproveite cada momento intensamente, o tempo com seu filho, o tempo de crescer com ele, o tempo de rever um amigo. As coisas são assim. Ontem eu fiquei muito triste ao acompanhar de longe o sepultamento da Marília lá em Dakar. Talvez se a gente tivesse... A última vez que eu estive com eles, com o Gerson e com a Marília, foi na casa do Benedito Troquês, quando toda a família estava reunida. Mal esperava, mal sabia que dentro de alguns dias nós íamos ter essa moça sendo vítima do Covid. E não tendo que voltar para sua casa, e sendo levado lá, que não tem esse carro funeral, mas tem aquelas caminhonetes e os caixões vão em cima e levam. Foi essa cena. Quando a gente aproveita o tempo, eu escutei o Gerson falando, mesmo naquela situação tão deplorável que ele estava vivendo, o amor para aquele mundo dos muçulmanos e dos islãs lá no Senegal. Remir o tempo é aproveitar, porque a Bíblia diz os dias são maus. Aproveite cada oportunidade de viver com seu cônjuge, de usufruir com as suas amizades o melhor momento, de curtir com seus filhos, de curtir com seus pais. Não desperdiçam. E vocês compreendam, porque se você trabalhar com sensatez, vocês vão experimentar e vão conhecer e vão degustar a
vontade de Deus. Versículo 17, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E Paulo complementa em Romanos 12, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É isso que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero convidá-la a se colocar em pé e fazer uma pergunta, na verdade, responder uma pergunta que eu lhe farei. Ei, qual o impacto que na sua vida teve, no seu estilo de vida, quando você encontrou Jesus? Qual foi esse impacto? Alterou seu estilo de vida? Você entendeu que agora você é filho amado? E como é que vive um filho amado? Não é filho manhoso, não. Não é filho rebelde, é um filho amado. Como é que nesse novo estilo de vida se comporta uma pessoa santa, que deve viver no mundo em trevas, resplandecendo como luzeira? Santa, justa e piedosa. Viver no mundo de forma assim. Como é que é viver no mundo em trevas, sendo luz, recebendo a luz que é Jesus, e viver de forma inteligente? Houve impacto no seu estilo de vida o encontro com Jesus? Seria para pensar sobre isso, que você possa rever se essa identidade, seu estilo de vida tem coerência com a proposta de uma pessoa que é filha amada, de uma pessoa que é santa, de uma pessoa que é filha da luz, uma pessoa sábia. Pai, nos ajude a refletir, nos ajude a pensar. Nós não estamos pregando coisas fáceis aqui. Nós, na verdade, estamos nadando contra a maré. Porque o que se prega e o que se diz e o que se vive aí fora é totalmente diferente do que estamos dizendo aqui. Mas nós temos a luz do mundo, que é Jesus. Que cada um que aqui está nesta manhã consiga entender a sua posição e a sua identidade e seu estilo de vida novo, que foi dado àquele que é filho amado, àquele que é santo, àquele que é filho da luz e àquele que é sábio. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar?